Então, fala nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. O Flamengo que vai enfrentar o Vasco pelo Campeonato Carioca. Quer saber todos os detalhes? Fica conosco aí até o final para saber a escalação completa. Compartilha o vídeo e é isso aí. Bom, os créditos você já sabe é para a ESPN Brasil. Então, sem mais delongas, vamos direto pro corte, galera. Flamengo e Vasco no Maracanã, partida com horário alterado depois do pedido do Flamengo por conta do calor no Rio de Janeiro. Era 4h30 da tarde, passou para as 21h45 de sábado. E a gente acompanhou tudo que aconteceu lá no jogo com o Botafogo. Gerson e Cleiton expulsos ficam fora do jogo. O Cleiton é um reserva, mas é um jogador que é importante para um rodízio. Agora, o Gerson fora, acho que talvez o capitão já destacou aqui, é um nome que chama mais atenção. Mas o Felipe está fazendo um rodízio, Zupa. Então, assim, quanto que desenhar esse Flamengo sem o Gerson pode impactar? Assim, eu concordo com o Capita com o rótulo que ele emprega ao Gerson. Para mim, o Gerson é o principal jogador do Flamengo. Tecnicamente, o Arrascaeta é melhor do que ele? Talvez, mas assim, o Gerson ele é o jogador mais importante do time do Flamengo. Se você somar qualidade técnica, o que ele produz, liderança, parte física, impacto dele na equipe, o Gerson, ele é o principal jogador da equipe do Flamengo. Acho que nesses últimos anos, depois da aposentadoria do Felipe, saída de Diego Ribas, de vários jogadores líderes do Flamengo, ele emergiu como um líder desse grupo e acho que essa mudança de status, desse crescimento como jogador, esse amadurecimento dentro do elenco, fez muito bem ao jogo do Gerson. Acho que ele também ele joga como um líder, não só é um capitão da equipe do Flamengo. Então, claro que não tê-lo impacta na equipe, mas o Flamengo tem peças, o próprio Arrascaeta, o Flamengo tem peças para montar o seu time e continuar bem favorito contra o Vasco. Porque, para a gente analisar o nível de vantagem que o Flamengo tem sobre o Vasco, a gente não olha só para quem vai jogar ou para quem não vai jogar no Flamengo. A gente olha para o que o Vasco tem jogado ou para o que o Vasco não tem jogado. Então, os problemas do Vasco, mesmo com menos desfalques, os problemas diários do Vasco são maiores do que os problemas pontuais que o Flamengo tem. O último encontro parece que foi... Deu uma chacoalhada, né? Foi um pouco terrível, né? Sim. Para o Vasco... Foi o jogo que caiu O técnico anterior. O Álvaro Pacheco. Foi o último jogo ou foi o penúltimo? Esse foi o penúltimo. Acho que foi o penúltimo, É isso. Foi o penúltimo foi que caiu o Álvaro Pacheco. O Gerson é o segundo melhor em atividade no futebol brasileiro hoje. Quem é o primeiro? É o Hulk. O Hulk passou o Gerson. Hoje o Gerson é o segundo. Estevão? Hã? Estevão? O Estevão ainda vai ser, ainda não é. Não está jogando... O Estevão ainda tem uma irregularidade maior do que a dos dois, O Estevão não está jogando como o Estevão do ano passado. Como já é Estevão. Como já foi o Estevão. Boa, Zupac. Boa, Zupac. O Gerson é um jogador... Ali está a nomenclatura certinha. Para mim, ele é insubstituível. Sim. Não tem nenhum... O Gerson é insubstituível no Flamengo, ele é insubstituível na seleção brasileira. Nenhum jogador faz o que o Gerson faz, no Flamengo e na seleção do Brasil. Mas o Bruno faz, não faz. Mas o Paquetá faz, não faz. O que o Gerson faz, não faz. Eles gostam muito de ficar com a bola, de sair jogando, mas gostam pouco de voltar. O Gerson tem a mesma valência, tanto ofensiva como defensiva. E zagueiro adora esse tipo de jogador. Sim. Né? Chama o cara, fica aqui, se passar dali, você cobre aqui. É uma combinação. Aí você vai dizer, o Flamengo toma poucos gols. É verdade, mas por quê? Porque tem uma consistência dele, do volante, né? O Alan voltou a jogar bem, entendeu? E isso dá uma certa consistência para o time do Flamengo. Agora, eu gostaria muito de saber qual seria a escalação para esse jogo de amanhã. Essa provável escalação. Quais jogadores ficariam fora? O Rossi vai ficar fora de novo? Não acredito. O Varela vai jogar de lateral direito ou vai jogar de lateral esquerdo? Depende se o Ayrton Lucas vai ter condição de jogo ou não. Essa composição da zaga, como é que ela vai ser feita? Né? Então, a zaga dá menos dor de cabeça, né? Dá. Você pega os três, né? Os Léos e o Danilo, escolhe dois e bota pra jogar. Provavelmente o Léo Pereira vai voltar, né? Isso. Porque foi poupado no jogo contra o Botafogo. E aí vamos ver quem que ele tira entre Danilo e Léo Ortiz. De repente ele pode tirar o Léo Ortiz, porque ele jogou seguidamente as partidas, e dá um pouco mais de jogo para o Danilo. Aí o Danilo vai ter que mudar de lado. Vai ter que jogar pela direita e não pela esquerda. Então, porque o Léo Pereira na direita provavelmente o Léo Pereira não vai acontecer. É canhoto e pode até fazer a ala pela esquerda, se for necessário. Já fez isso no time do Flamengo.
Agora, o Flamengo do meio para frente é uma outra história para ser dita, né? Do meio para frente, os caras resolvem de maneira muito fácil, né? Eles vão jogar de novo, De La Cruz e o De La Cruz não foi expulso, né, na última partida? Não, De La Cruz não. Por causa do... Eu pensei na confusão. Agora que eu lembrei da cotovelada, capitão. Olha aí, ó, como é que são as coisas, capitão. Um lance que como é que chamou monta atenção, esse time sem né, o Gerson? Então, Dani, acho que o Flamengo deve jogar com o De La Cruz no meio, ao lado do Pulgar, né? Arrascaeta centralizado. O Pulgar joga uma e fica uma fora. Então. Talvez jogue o Alan. Pode ser o Alan. Então, a gente olha, porque assim, é difícil você entrar na cabeça do Felipe Luiz, porque tem essa questão do rodízio, né? A gente olha para um jogador e o Felipe tem um motivo dele para não escalá-lo. Mas assim, olhando para um Flamengo, para esse jogo com o que o Felipe tem nas mãos, né? Na minha opinião, seria ali o Pulgar e o De La Cruz. O Arrascaeta um pouco mais centralizado, e aí nas beiradas ali, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique, o Juninho como homem de referência, enfim. E aí, o Juninho acho que saiu com uma lesão. O Juninho então pode ser o Bruno. É um edema, tá? No dia seguinte o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que não constatou nenhuma lesão, mas que ele tem um edema e que talvez não fique em condições. Posso fazer uma ponderação? E tem a questão do Varela, né? Que o Varela, assim, só para enaltecer o Varela... Jogou muito bem jogou muito bem pela lateral esquerda. Acho que não vai criar uma concorrência, né, Dani? Porque o Flamengo tem jogadores da posição. 3, mas né? é algo que chamou a atenção, assim. Acho que ele ficou até mais solto, né? Porque não tem tanta responsabilidade, porque está trocado, né? Então, o jogador, assim, ele sabe que não pode ser tão cobrado, porque não é a função dele de origem. Mas é bom ver o Varela jogando bem, é importante para ele também. E essa observação acho que vale. E ainda jogou muito bem. Jogou na posição do chefe, né? Porque, pô, na posição do chefe. É o Felipe Luiz. É isso, exatamente. E jogaram juntos, ele de um lado e o Felipe Luiz do outro. É verdade, mas eu achei que ele jogou melhor na esquerda do que na direita. Isso que o capitão fala faz muito sentido, né? Da pressão que sai. Queria fazer só uma ponderação. Fala, jovem. O Flamengo contra o Fluminense foi um jogo terrível de assistir. Não chegou a ser bom, não. Não chegou a ser bom mesmo. O jogo do Flamengo contra o Botafogo foi ruim. Olha que eu melhorei o nível. Hein? É isso. De terrível para ruim. Qual será o nível do próximo jogo do Flamengo? Se seguir isso aí, vai ser um pouquinho melhor. Então, deve ser um jogo regular. Né? Tem que ver, porque os jogos do Vasco também são ruins. O Vasco fez 2 bons jogos no começo. Assim, o começo, eu digo, não o começo do campeonato. Quando chegaram os titulares do Fábio Carille, né? Porque o campeonato começou com o time de meninos. E os últimos 4 jogos, se eu não me engano, do Vasco, né? Maricá, Volta Redonda, o clássico com o Fluminense e o último jogo que foi o Sampaio Corrêa. Isso. Sampaio Corrêa. Os 4 foram jogos assim... O jogo do Sampaio Corrêa foi um jogo de arder o olho. Não, foi de chorar. Aquele assim. O do Sampaio Corrêa. Esse foi triste. O vascaíno não gostou de ver o jogo. Imagina quem não é vascaíno. Sim. O vascaíno sofreu para assistir o jogo. Não foi deu o jogo prazer que foi lá no interior do Rio, não foi? Não foi em Saquarema? Foi em Saquarema. O Sampaio Corrêa o jogo de Saquarema. Aquele jogo, como diz um não é interior, Lisboa, não é litoral. É no litoral, né? Como diz em Lisboa, aquele jogo foi um horror. Então, tem que ver se o fato do Vasco, se o Vasco vai mudar a postura, como é que vai ser esse encaixe, porque mesmo com as irregularidades do Flamengo, assim, há uma clara vantagem. O Flamengo ele é bastante superior ao Vasco. Até pra gente fazer esse exercício, não sei se chega a ser uma pista ou não, mas o Flamengo faz internamente o material que ele entrega pra gente mostrar aqui. E o entrevistado para falar do clássico foi o Alan. Eu já vou chegar no enfrentamento, vamos falar, obviamente, do Vasco também do outro lado e das dificuldades que pode ter para esse jogo, mas vamos ouvir o Alan projetando o confronto pra gente tentar desenhar um meio-campo em cima das opções que o Felipe tem pro jogo. Esse ano, não que nos outros anos eu não queria jogar bem, não queria performar bem, mas esse ano eu senti que era a minha última atacada. Então, estou fazendo de tudo para que as coisas aconteçam bem. Estou 100% focado, 100% vivendo o Flamengo. Nada vai tirar meu foco e isso aí acho que é Deus, né, retribuindo toda a dedicação que eu venho tendo. Tá aí, ó, o Alan falando da dedicação, de que pode ser um momento de retribuição. Pra gente fazer esse exercício aqui, né? Quem é o meio-campo que pode ser formado pelo Felipe Luiz? Assim, existem os nomes dos volantes, que são o Alan, o Pulgar, que não jogou o último jogo, né? Contra o Botafogo, e o Everton Araújo, que é o menino. Aí tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, tem quem mais que pode compor esse meio-campo? A gente tá falando já de 5 jogadores.
O Gerson Tem tá o fora. Matheus Gonçalves, que Lado, pode ser lado, deslocado para fazer o lado, mas entrando ali, meio que, a comparação é inevitável, né? Mas meio que como jogava o Everton Ribeiro no Flamengo. Então, tem algumas opções, assim. Quanto que modificar esse time, capitão, deixa o Flamengo mais próximo do Vasco? Porque eu vejo hoje com uma certa superioridade, né? De elenco, de jogos. Quanto que se aproxima e qual que é o meio-campo ideal para você? Então, Dani, eu acho assim, mesmo que o Flamengo opte em poupar alguns jogadores, na minha opinião, ele é favorito contra talvez o time principal do Vasco. Sim. Se a gente vê um time muito alternativo, com alguns meninos, enfim, aí a gente Mais alternativo que dá para ser, vai pensar aqui em volante, em volante. Everton Araújo e Alan. Isso. Mas aí lá na frente você tem De La Cruz e Arrascaeta. Então, a montagem do time, se o Felipe optar em colocar titulares e reservas, que, né? Aí pode colocar o Bruno para começar. O Bruno Henrique. Um Plata. É isso. Eu acho que o Alan, ele poderia... Porque, assim, o Pulgar já ficou fora. Então, a gente imagina, por exemplo, que ele vai jogar. E o De La Cruz, talvez seria Jogou o Alan no no lugar dele. Né? Pode ser que jogue... Aí seria Pulgar e Alan, com o Arrascaeta um pouco mais centralizado. Eu acho que pode ser uma Pode ser opção. De La Cruz pelo lado, se ele não quiser ter dois pontas. Ele tem, como o Gerson joga aberto pelo lado e joga bem, ele tem essas alternativas. Eu acho que vai passar também pelo olhar... Pro Cebolinha também. Eu imagino um 4-3-3. Mais do que um 4-4-2, um 4-3-3. E assim, eu acho que ele vai olhar também para o adversário, né? E o que é o Vasco? Quais são as características em termos de jogadores do time do Vasco nas mãos do Fábio Carille? O meio-campo um pouco mais encorpado, né? Ele tem trabalhado, às vezes com 3 volantes e um quarto homem do meio-campo. O Felipe Coutinho deve voltar ao time do Vasco, então talvez... Foi poupado no último jogo. Estava com uma questão muscular e algo que infelizmente acompanha a carreira do Coutinho, por isso essa irregularidade tão grande. Talvez um volante com um potencial de marcação maior como é o Alan, talvez seja interessante para ter uma vigília num jogador como o Felipe Coutinho. Então, e para o Alan, assim, o Alan do Atlético Mineiro, que foi o Alan que o Flamengo contratou, esse Alan não desembarcou na Gávea. O deste ano está um pouco melhor, Mas o Alan do Atlético, o Alan campeão pelo Atlético Mineiro, esse Alan não chegou no Flamengo. E olha que tinha gente que queria, hein? Não, O Flamengo teve uma concorrência para contratar. Ele teve uma temporada ruim. A contratação não foi equivocada. O jogador que o Flamengo contratou, ele era um bom volante. Nunca achei o Alan um volante espetacular, mas ele era um bom volante, né? Só que ele não aconteceu no Flamengo por vários motivos. Então agora ele está tendo a chance, numa posição onde a concorrência sempre é muito grande, de mostrar. E acho que esse clássico contra o Vasco pode ser uma boa oportunidade para ele, aos pouquinhos, tentar brigar de fato pela vaga. Porque hoje ele não briga pela vaga a Vera. Se tivesse amanhã uma final de campeonato, acho que o Alan não seria cogitado para começar o jogo. Eu acho que uma coisa que é interessante, Pascoal, para te passar, é a declaração recente do Felipe Luiz, dizendo que não gostaria que ele fosse negociado, que ele, Felipe, quer tentar recuperar o jogador, que ele sabe que fez uma temporada abaixo, mas também sabe por quê? Que também tem questões pessoais. Não vem ao caso aqui, mas são questões pessoais da vida do Alan. Assim. Então, o fato dele ficar... Hoje, talvez ele esteja atrás do Everton Araújo, mas tem a ver com ele ganhar confiança, minutagem, para pensar em brigar efetivamente pela posição, né? Eu gosto muito do Alan. Eu acho é difícil o volante canhoto. E ele é um volante que sabe fazer... Eu não acho que ele seja primeiro volante. Essa é a primeira coisa. Ele é segundo volante. O primeiro homem, o trinco na frente da zaga, ele não é. Ele é segundo volante. E na de segundo volante, ele jogou no Atlético perfeitamente. Aí ele é um baita volante. Agora, dá a obrigação dele ficar correndo, marcando, porque ele tem dificuldade, porque ele é pequenininho e tem dificuldade para marcar os caras ali no meio campo. Os grandalhões, ele vai ter mais dificuldade de marcar. Então, ele como segundo volante, aí tem o De La Cruz, que a pode concorrência fazer é melhor aí pensar no primeiro mesmo, sabe? Mas eu acho que é a função dele. É a função dele. Eu acredito que o Flamengo tem ótimas opções para essa posição do meio campo, né? Eu acho que ali a principal posição que joga o Gerson. O Gerson, para mim, de segundo... O Gerson, ele joga de ponta aberta pela direita, ponta aberta pela esquerda, de meia por dentro. Se botar ele joga de centroavante, o Gerson baita jogador, ele joga em qualquer posição, mas ele não vai estar nesse jogo. Então o Flamengo tem que arrumar um substituto. E nesse 4-3-3, os 3 do meio campo tem que ter pelo menos um homem de vigilância, como você disse, o chamado trinco na frente da zaga, para dar uma certa segurança para o time do Flamengo. Como o time vai estar muito mexido, às vezes esses jogadores nem fizeram tantos treinamentos juntos, mas eles estão lá, eles jogam, eles vão se conhecendo com o passar do tempo. Eu acho que o time do Flamengo é muito favorito para esse jogo, porque o elenco do Flamengo é um elenco incomparável. O
Eu falei até baixinho, hoje que é para não assustar a freguesia. É incomparável o elenco do Flamengo. Nenhum elenco da América do Sul é tão bom quanto o do Flamengo. Então o Flamengo pode mexer as peças e encontrar resultado. Dá uma olhada, vai jogar, o Robozinho vai jogar? Pode, é opção. O Bruno BH vai jogar? É opção também. Luiz Araújo é opção. O Luiz Araújo vai jogar? Tá voltando de direção, vai jogar? Tipolino vai jogar? É opção. Já falei 4 aí pra frente. O Juninho, não sei, por conta Por conta do edema, ele deve ser preservado da partida. Eu acho até que... Mas o Juninho você tá de olho ainda, né, Pascoal? Ele eu tô analisando. Eu tô analisando com o copo cheio, hein? Tô analisando com o copo cheio. Não tô analisando com o copo vazio. Não baixou ainda o volume. Né? Porque o Zinho brinca comigo, fala que aquele jogo da Portuguesa, o Flamengo meteu 5. O Flamengo meteu 5 na Portuguesa com 5 falhas do goleiro da Portuguesa. Inclusive, no pênalti, ele tomou um frango, o goleiro da Portuguesa. No pênalti do Arrascaeta. Ele falhou nos 5 gols do Flamengo. Então, tem coisas que a gente tem que contextualizar para falar o acontecimento. O Flamengo não fez nenhum clássico que arrancou suspiro. Vai para o 3º clássico e que não arrancou ainda nenhum... Não teve... E 7 gols sofridos. Os últimos 10 encontros entre as duas equipes. São 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas 1 vitória do Vasco. O Flamengo marcou 20 gols e o Vasco marcou 7. Bora pra cá que o Pedro Henrique Torre está chegando aqui conosco também para trazer mais informações, já aquecendo este clássico do sábado. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo grande para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, um abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Estamos a um dia de outro clássico carioca, o Flamengo mais uma vez envolvido. 3º clássico consecutivo, teve o Fla-Flu 0-0, o clássico com cenas lamentáveis, né? No meio de semana, 1-0 vitória sobre o Botafogo. E agora vamos ter amanhã, 21h45, jogo que trocou de horário por conta do calor, mais uma vez, calor muito forte no Rio de Janeiro. E vamos ter amanhã, 21h45, esse jogo Flamengo e Vasco. Flamengo, 17 pontos com a vitória sobre o Botafogo. Foi ali para a liderança, supera o Volta Redonda no saldo de gols, então é líder. Ainda não tem a classificação garantida, mas pode até garantir o primeiro lugar se vencer o Vasco. Então é um jogo importante. O Felipe Luiz vem fazendo o revezamento dos jogadores. O treino que estava marcado para amanhã vai ser agora à tarde no Ninho do Urubu. Então, de fato, o Felipe Luiz vai observar quem ele vai poder levar a campo. A tendência é de um time mais forte, mais próximo do titular. Por que a gente não diz que é o time titular completamente? Porque o Gerson foi expulso contra o Botafogo, então automaticamente está fora, está suspenso. O Alexandro ainda tem o problema da lesão grau 1 na coxa esquerda, também fica fora. O Ayrton Lucas seria uma possibilidade na lateral esquerda, tem que ver como é que ele vai se portar nesse treinamento. Ele ficou fora contra o Botafogo, teve que o Varela ser improvisado, porque o Ayrton Lucas sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu, e aí ele foi preservado contra o Botafogo. Pensando na temporada, pode ser preservado mais uma vez, já que o Flamengo tem a classificação encaminhada. Então, tem essa possibilidade aí. O Arrascaeta volta ao time titular depois de um bom tempo, vai ter condições físicas, tem o controle de carga. Então tá tudo ali em cima da prancheta do professor Felipe Luiz. Mas a tendência é de um time mais forte. O Rossi voltando para o gol, o Wesley, aí tem a questão da zaga também. Você tem o Léo Ortiz, fica a dúvida ali, Léo Pereira ou Danilo, que foi muito bem. A lateral esquerda, aí volta Pulgar, enfim, você tem De La Cruz. O Gerson, como eu disse, não vai poder atuar, mas pode ser o Arrascaeta. Você tem os outros jogadores que vêm muito bem, Bruno Henrique, Plata, o Michael, enfim, aí dá para compor um time quase titular contra o Vasco. Então o Flamengo aos poucos vai tentando controlar a carga, que é uma expressão utilizada muito pelas comissões técnicas hoje em dia, né? Ainda mais se tratando de futebol brasileiro, e ao mesmo tempo dar competitividade a esse time, alternando também a situação ao modelo, não o modelo de jogo, mas o sistema tático, às vezes, do Felipe Luiz. Então o Flamengo chega forte para esse jogo contra o Vasco. É um clássico, é o 3º jogo consecutivo. E aí no outro fim de semana,
última rodada da Taça Guanabara contra o Maricá. Pode ser que dê um descanso para o Flamengo. Quem sabe pode até chegar, dependendo dos outros resultados, se vencer o Vasco, pode chegar já com o primeiro lugar garantido. Então o Flamengo trabalhando neste sentido, porque depois, como eu tenho dito, Glaucia, tem essa questão agora de poder ainda revezar, segurar, optar. Depois, quando entrar em decisão de vaga, final de Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, aí não vai ter mais espaço para ninguém, não vai dar para cestar, não vai dar para brincar não. Tá certo, Glaucia? Tá certo, Pedro. A gente também ainda não sextou, então estamos aqui, então segue todo mundo trabalhando, afinal de contas, fim de semana é o agito para nossa área, né? Então esse sextar aí fica um pouquinho de lado. Vamos direto também com o Rodrigo Jufo para trazer o lado do Vasco e aí a gente já passa um pouco do panorama que vai ser esse clássico de amanhã. Tudo bem, Jufo? Seja bem-vindo aqui ao nosso Sport Center. Um beijo para você. Uma lenda. Oi, Glaucia, amigos do Sport Center. É a primeira semana decisiva do Vasco no ano. Sim, em fevereiro, no segundo mês, o técnico Fábio Carille já vive momentos decisivos à frente do Cruz Maltino. Afinal, a partir desse sábado, o time encara o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Na terça, viaja até Cariacica para enfrentar a União Rondonópolis, valendo uma vaga na Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco tem que vencer esse jogo. Um empate não classifica mais a equipe carioca. E no final de semana seguinte, o Vasco enfrenta o Botafogo no outro clássico, num duelo que pode valer uma vaga no Campeonato Carioca na semifinal. Então já são 3 jogos decisivos nessa semana, mas a notícia é boa. O Felipe Coutinho voltou a treinar com a equipe, ele que ficou de fora na última rodada contra o Sampaio Corrêa por conta de um desconforto muscular, deve reforçar o Vasco no meio-campo e vai ser titular contra o Flamengo. Outra novidade é o Meia Paulinho, que também foi desfalque na rodada passada, mas por conta da sequência de jogos, o técnico Fábio Carille preferiu deixar o Meia de fora contra o Sampaio Corrêa e ele deve voltar à equipe no meio-campo diante do Flamengo. Uma novidade na zaga é o Maurício Lemos, que chegou essa temporada do Galo como reforço, mas só vinha treinando com a equipe para aprimorar a forma física. Agora ele deve ser relacionado pela primeira vez para enfrentar o Flamengo no Clássico dos Milhões, mas deve ser uma opção do Fábio Carille no banco de reservas. Então é esse clima que cerca aqui São Januário. Ou é do céu ou é o inferno. O Vasco pode vencer o Flamengo e encostar nos líderes da Taça Guanabara, ficar entre ali os 4 primeiros na ponta da tabela, ou se perder para o maior rival, pode deixar o G4 e aumentar ainda mais a pressão para esses 2 jogos na Copa do Brasil e para o clássico contra o Botafogo. Glaucia. Boa, Jufo. Obrigada também pelas informações. Boa sequência aí para você, também acompanhando este pré-clássico do Vasco. A gente tem as prováveis escalações aí, são cenários bem diferentes, né? Embora os 2 times trabalhando ali com ponta de tabela nesse Campeonato Carioca, o Flamengo uma vida mais tranquila, a gente pode dizer assim, né? Até pro Felipe Luiz rodar o seu elenco, fazer os seus testes, vem de vitória em Clássico, vitória em Supercopa, enfim, é um outro clima para esse Flamengo para chegar nesse Clássico contra o Vasco. E aí o provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo amanhã. Time muito forte, né? Claro, tem a ausência do Gerson, tem as expulsões da última partida do Clássico. E o Felipe Luiz, ele tem essa vantagem de não precisar iniciar um trabalho, né? De não precisar passar por esse processo. Ele também pode, o Flamengo fez isso, né? No início do Campeonato Carioca, de ainda assim usar o estadual como uma pré-temporada, mas de uma outra maneira, com uma outra visão. Ele já consegue projetar mais pra frente o que de fato ele quer progredir com essa equipe. E isso tem acontecido, né? Claro que a gente vê uma atuação não tão boa contra o Fluminense, a gente vê um 1-0 ali contra o Botafogo, mas ainda assim uma superioridade, um controle do jogo, controle da bola. Um trabalho já. Um trabalho, então, um trabalho que dá resultado em todos os setores. Então ele tem essa vantagem. Birner, esse time aí pra sábado. Não, eu concordo com a Mara, é um time muito forte. A diferença é tão grande entre as equipes que, mesmo com o Flamengo sem alguns jogadores essenciais, Gerson e Pedro, por exemplo, você olha as opções do Flamengo e até as opções que estão entre parênteses ali, todos seriam titulares do Vasco. Talvez o Varela não. Seriam titulares em muitos times, né? Em muitos times. Talvez o Varela não,
né? Piton pode jogar bem ali do lado esquerdo e tal, mas seriam titulares do Vasco, então é muita diferença, né? Você pensa que o Vasco com o Carille tenta fazer um jogo de controle de bola e o Flamengo pressiona bem a saída de bola, e se o Vasco tenta avançar, o Flamengo tem contra-ataque por ambos os lados, pode usar o Plata. É um jogo muito favorável ao Flamengo, mas muito favorável. E o Felipe Luiz tem uma derrota em 21 jogos, então, assim, 6 empates, ganhou a maior parte dos jogos. Eu raramente digo que tem favorito em clássico, favoritismo é uma coisa para mim grande. Nesse tem. Uma distância muito grande. E tem muita diferença, não só no que a gente está falando em campo, né, das peças, essa profundidade de elenco, é esse trabalho que também já está mais avançado, o Carille chegando e tendo muito que trabalhar com o que tem em casa, porque o Vasco também no mercado tem levado muita porta na cara e está difícil até de trazer uma peça ou outra, de dar uma opção a mais para o Carille montar esse time. E o Jufo até traz a informação para a gente, se a gente tiver até também um provável Vasco aí do Carille, faz favor, pessoal. O Jufo fala, né, volta Coutinho, já tem algumas outras opções no banco e tal, só que ele também precisa pensar na sequência da semana, né? O Vasco tem Copa do Brasil, tem outras coisas que são importantíssimas para a temporada. Emendar 2 clássicos, né? Emendando clássicos, então assim, é muita coisa para o Carille equilibrar com um elenco muito menor, né? Muito mais enxuto. E ainda assim não podendo extrair o máximo dos seus principais jogadores, né? Como é o caso do Coutinho e do Payet. Ele não tem esses jogadores 100% ainda. É muita questão física ainda envolvendo os seus 2 principais jogadores, construtores, enfim, como a gente quiser chamar. É claro que você tem na função do Verratti essa inspiração de gol. E ali é uma confiança de que não precisa de tantas bolas assim para ele dar conta do recado, né? O problema é que o Vasco quase tem só uma única maneira de acessar o Verratti, né? Justamente por isso, ele fica muito preso nessa condição de ter o melhor dos seus meias e aí você tem o melhor dos seus laterais. E até, né, Birner, perdão, nesse início de temporada também, caras que são peças importantes aí, Paulinho, Jair, ainda também retomando o melhor de sua forma física, tiveram lesões importantes na temporada passada. Até quem o Carille tem em mãos também, ainda não a 100%, né? A Mari pontua Payet e Coutinho, mas de outros caras também que são fundamentais aí para essa espinha dorsal. Respeitosamente, é o que ele tem. O Vasco, como você falou, tem Copa do Brasil, mais pra frente brasileiro. Então é isso, grande nação. Chegamos ao final de mais um corte diário de reação. E queremos saber aí a sua opinião. Arrisque um palpite aí para este grande jogo, Flamengo e Vasco, né? O Flamengo, como nós sabemos, é favorito, mas arrisca aí um placar. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E é isso aí, os créditos da ESPN Brasil. E fiquem com Deus, galera.